foi útil para o seu exercício? A minha participação na rede e a motivação, e portanto eu acho que tudo isso acontece. E portanto, como eu disse há bocado, a rede está estruturada para que tudo isso seja possível. Neste momento, a minha participação ainda é mais de... É muito interessante perceber quem está, como olha, como vê, como faz. E portanto, a minha ideia também, isto tem muito a ver com a minha maneira de estar e com alguma entropia que eu tive de início à ideia de rede social. É verdade, as pessoas têm que admitir. Portanto, não é o tipo de coisa que eu facilmente aderiria. E portanto, é quase parte, neste momento, pelo conhecimento da rede e do que é que ela lá tem dentro, que me motiva, por outro lado, que me faz questionar uma série de coisas. E isto tem a ver com a importância que eu dou à rede, faz com que eu precise de pensar muito bem antes de eu realmente intervir na rede. Isto se calhar é um excesso de zelo, se calhar é insegurança, pode ser uma série de coisas, mas... Não, mas se calhar também é um elemento diferenciador de outra coisa que vai criando comunidades virtuais, que são os blogs, porque aí é muito mais instintivo, é muito mais Mas aqui, reativo. assim, o que está associado, seja pela atitude, seja pelas pessoas, seja pela ideia de que alguém achou que nós tínhamos talento, porque alguém nos tem que convidar, portanto alguém achou Já que nós tínhamos talento. À partida. Exato, seja ele qual for, mas há um reconhecimento disso. Portanto, eu acho que logo aí, voltamos à história da autoconfiança, não é? Há alguém que acha que eu mereço estar lá. Mereço estar lá. E eu levo essas coisas sempre muito a sério, portanto... Mas a sua atividade profissional está muito longe de se resumir à transação de arte. Você está vocacionada, tem mesmo esse dom natural de ir procurar novos valores, no lado da oferta e da procura, porque não é só novos artistas, vai procurar novos locais para expor, novos colecionadores. Portanto, isso está na sua massa e no seu sangue, e imagino que quando percorre o Star Trek seja incapaz de se abstrair disso, porque essa é a sua forma de estar na vida, no fundo, de curiosidade e estar sempre no caça-talentos, à caça. Já houve situações concretas em que tropeçou em alguém que não conhecia e que a partir desta rede isso... Não, mas já aconteceu uma pessoa com quem eu estava a falar, e uma vez numa conversa com o Tiago entrámos no Star Trekkers, ou eu não fazia ainda parte, já tinha sido convidado, mas ainda estava na fase. Espera aí, eu não sei. Inclusive pela inexperiência e pouco conhecimento, ou seja, e alguma formatação do que é que as coisas são. E portanto eu estou a fazer uma autocrítica no sentido daquilo que eu condeno e tento combater, também me acontece a mim. Sim. E estar lá uma pessoa que eu andava a estudar e que o facto de lá estar como lá estava foi muito interessante. E ajudou. O Tiago, julgo que no Encontro de Paris, sem que isso tivesse sido provocado, mas aliás é uma consequência natural de quando se coloca as pessoas viradas umas para as outras e a comunicar, o vosso Encontro de Paris gerou logo uma oportunidade de negócio entre dois portugueses que viviam em Paris e não se conheciam. Há mais casos destes, ou seja, a componente de negócios, embora não seja um portal transacional, como há muitos, não é? Em que há aqueles que procuram ideias inovadoras e há aqueles que oferecem essas soluções e faz a transação na web como se fosse um mercado não físico. Não é esta a vocação, mas também não é um tabu, não há qualquer preconceito à partida de que o negócio não entra neste domínio. De todo. Aliás, é importante enquadrar aqui um bocadinho esse problema. Nós tendemos a pensar que é pouco legítimo que alguém se aproveite profissionalmente ou até comercialmente de uma rede desta natureza, que é um profundo erro. As pessoas hoje têm, como disse há pouco, uma enorme pressão sobre a sua carreira, sobre a sua forma de subsistir, o seu exercício
até de vida, passa muito pelo que fazem profissionalmente. E, portanto, é bom que esta plataforma sirva também para isso. Houve vários exemplos já. Houve o exemplo de um homem que manda um e-mail da Escandinávia para uma pessoa, só porque ele é meu amigo, portanto, confiando que aquela pessoa é uma pessoa de confiança, a perguntar se ele teria, porque este homem teria um background de engenharia naval e, portanto, estava ligado à indústria, portanto, obviamente, dos transportes marítimos, se ele conheceria alguém que lhe pudesse vender um cargueiro de 30 toneladas. Eu recebi um e-mail e disse, mas este tipo dirige-se a mim, eu não sei o que é, mas ele diz que tu te conheces e, portanto, temos-te a ti em comum. E eu passei-lhe um contacto de um português que está na Holanda e que tem barcos para vender, e ele parece que vai comprar o barco, e, portanto, de facto, o barco vendeu-se. Portanto, esta lógica, a rede serve, no fundo, não para recrutar, mas para selecionar. Selecionar baseado em afinidades, apropriando-nos de confiança mútua, e, portanto, quando nós pensamos no fenómeno das redes sociais, e esta, eu costumo brincar, porque as pessoas não sabem bem o que é uma rede social, não é? Costumo brincar e digo que é uma bimbi, portanto, no fundo é um LinkedIn, é um YouTube, é um eBay, porque é permitido fazer muita coisa no Star Tracker e, portanto, no fundo é uma reinvenção de coisas que já existiam, a inovação é incremental-se, não é? Portanto, vê-se muito lá causas sociais, há muita aquela iniciativa, eu conheço esta situação, é uma situação que obriga a que a sociedade civil seja convocada para resolvê-la. Bora, vamos aí, ou contribuindo monetariamente, ou dando outro contributo. Tenderia a definir nesta fase esta vertente empreendedora do Star Trek como uma forma de empreendedorismo social, como há pouco em Portugal? Sem dúvida alguma. Uma das coisas que nós pensámos e que identificámos na nossa cultura, para além do desenrascanço, da humildade, da capacidade de comunicação, é o altruísmo. Esta foi uma história que nós encontramos em Paris e obviamente partilho com muito carinho, da comunidade portuguesa ter sido capaz de ajudar uma criança que sofria de uma leucemia, não só financeiramente, mas estando ao lado dessa criança quando exposta a tratamentos, fazendo escalas. Ou seja, esta é uma criança que esteve exposta a uma radioatividade tal que não era possível a sua mãe acompanhar em todo o momento esse tratamento, e a comunidade em Paris revezou-se para estar fisicamente com esta criança em escalas de 10 minutos. Isto é uma coisa que eu não digo que não aconteça noutros povos, mas é uma coisa muito típica do português. Sim. Aquela ideia que nós temos é muito estranho, porque nós gostamos de ajudar a velhinha a atravessar a rua, mas não queremos que ela seja visita de casa de domingo. E a virtualidade da net é ótima para isso, porque uma pessoa em qualquer sítio do mundo pode ajudar outra, só porque ela é portuguesa, sem isso comprometer numa relação. Portanto, aliás, a única coisa que existe de diferenciador na rede, verdadeiramente, porque de resto ela é uma aglutinação, é o Star Power. O Star Power sendo um desejo. Portanto, um privilégio que as pessoas que estão no Star Tracker têm é, uma vez por ano, podem pedir um desejo. E está implícito que todos os outros que recebem esse desejo no seu e-mail ajudem a satisfazer esse desejo. E já foi usado para as mais inúmeras coisas, não é? Portanto, todos podemos ser Aladino uma vez por ano. É verdade. Faz-nos sentir bem, lá está. Está correlacionado com a autoestima que nós temos. Portanto, imagine, se tivéssemos que cortar isto às postas, o facto de eu me sentir bem por ter ajudado outros portugueses faz com que eu me sinta melhor sobre ser português. Portanto, fabrica autoestima também. Há uma coisa interessante no Star Tracker, é que não há Estado. Raramente, não há aquele debate se precisamos de mais obra pública ou menos obra pública, o que é que o Estado deve ou não deve fazer, nem parece que estamos em Portugal, porque realmente o que se fala ali é de sociedade civil. Mas também há exemplos de comunidades virtuais, portanto, e um caso que é dado como exemplar a nível mundial é como os indianos não residentes no seu país têm-se organizado e têm sido eles próprios os grandes contribuidores líquidos para o processo